Muito bem-vindos. O Centro Espírita, a morada cristã, né? Que acolhe e que está de portas abertas sempre para todos nós. Queremos agradecer a presença de todos aqui e a presença também dos nossos irmãos que estão nos assistindo, né? Pelas redes sociais, pelo YouTube, Instagram. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos também à nossa casa. Aos nossos queridos irmãos também que nos assistem através das rádios do Paraná, da Rádio Espírita de Estudos Espíritas aqui de Manaus também, que transmite as nossas palestras. Sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, hoje a palestra será com o nosso querido irmão Arteiro Menezes, né? Queremos sempre agradecer mais uma vez, meu irmão, a sua presença, por ter aceitado aí nosso convite, né? Para trazer para a gente mais uma mensagem, mais um convite de Jesus, sempre falando na nossa transformação, né? E que todos possam compreender o que o nosso querido irmão vai trazer para todos nós, né? Que possamos estarmos bem atentos, compreendendo, mas acima de tudo, colocando em prática, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Viemos buscar o conhecimento e também vamos colocar em prática, né? Já que chegamos aqui, tá bom? Falamos sempre da nossa aguinha fluidificada, né? Essa água milagrosa, a água que é vida, a água que é sempre colocada ali atrás, né, nossos irmãos para receber o bálsamo necessário, a espiritualidade amiga com muito amor, né, sempre nos atendendo, e aos nossos irmãos também que estão nas residências, também podem colocar suas garrafinhas, seu cálice, tá bom? Vamos começar aqui. Eu vou começar falando das nossas atividades, cursos e atividade da casa. Atividade a gente sempre tem. No sábado, nossas palestras começam mais cedo, às 18 horas. Na quinta-feira é agora, né, às 20 horas, tá? Evangelização infantil e juvenil, tanto no sábado como na quinta-feira, com 2 turmas. Todos convidados, os pais, tios, avós que queiram trazer suas crianças. A casa também está de portas abertas, né? E o quanto é importante evangelizar nossas crianças, né? Para que eles sigam junto conosco e que eles também um dia possam fazer parte, né, dessa caminhada, e a gente já está ficando com a cabecinha branca, né? E um dia eles vão ter que substituir a gente, né? O quanto é importante, tá, meus irmãos? Curso na casa, a gente tem o curso da doutrina espírita, que é o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, no sábado presencial, às 14 horas, 14h30 até às 16 horas. Facilitadores é o Fábio e a Luciana, tá? Inscrição está aberta ainda, tá? Esse curso ele é presencial aqui ao lado. Livro dos Espíritos, curso na sexta-feira, esse é online, tá? Às 20 horas, também pode se inscrever no nosso QR Code, com o nosso irmão Valim e a nossa irmã Tereza, tá? Tem outro curso que é o Autoconhecimento, Evangelho e Reforma Íntima, no sábado, presencial, aqui no salão. Esse curso ele começa às 15 horas, com a Elaine Cabral, Helena Linardi, tá? São as facilitadoras do curso. É um curso maravilhoso para que a gente possa entender o nosso íntimo, né? Entender um pouquinho do Evangelho do Cristo, com algumas obras de Joana de Ângeles, sempre falando. Um curso maravilhoso, tá bom? O autoconhecimento. Evangelização parental também, né? Aqui ao lado, ele é presencial ao sábado às 16 horas, enquanto as turmas dos jovens, né, estão numa sala, os pais, tios estão lá em outra sala também aprendendo um pouquinho mais do Evangelho. O EPA é um curso que é o EDP, né? Conhecido no meio espírita, é um curso introdutório da doutrina espírita. Esse curso ele é aqui no salão,
é presencial no sábado às 16h30, tá? Logo após o curso da Elaine, o autoconhecimento. Falamos também de evangelho, né? O evangelho terapia ele tem tanto no presencial como no online. Esse curso na terça-feira online às 19h, 19h30, e aqui é o 19h15, né? Ademar começa no presencial todas as terças-feiras, tá? Facilitador do curso é o Ademar, o Matheus, o Eric Stone, todos convidados para esse curso maravilhoso, tá? Essa conversa, esse bate-papo com Jesus, né, Ademar? Um curso muito bom. Meus irmãos, na quarta-feira também tem curso, tá? Terminou o curso do livro Voltei, mas já está engatilhado aí para o dia 12/11, o curso do livro Luz Acima, tá? Psicografia também de Chico Xavier, com a nossa irmã Conceição Freitas, quarta-feira a partir das 19h30. Inscrições aqui também pelo QR Code, tá? Falando um pouquinho do nosso Morada Solidária. Morada Solidária é um trabalho que eu sempre falo que é um trabalho de amor, né? Uma caridade que a gente pode entender tanto caridade material como caridade também moral, né? E essa caridade, esse amor que a gente leva para os irmãos de Iranduba, né? Vamos dizer assim, uma palavra amiga, braços abertos, né? Um pouquinho do conhecimento do Evangelho do Cristo. E esse programa ele leva para essas famílias, que são mais de 50 famílias, um pouquinho também de esporte, de reforço escolar, artes, né? E cursos profissionalizantes, e o Evangelho, palestras, tá? Todos os sábados, às 7h da manhã, a turma aqui se reúne, faz a harmonização e segue para o Iranduba. E uma vez no domingo, no mês, tem o Domingo Solidário, onde levam as cestas básicas, tem palestras, tá bom? Leva tanto o pão, né, material, como o pão espiritual também a esses irmãos. Todos convidados que queiram trabalhar nessa vinha, é só procurar o Ademar ou a Dani, né? E o Ademar está aqui e ele vai falar como procede, né, o trabalho no Morada Solidária. E falando também sobre o Morada Solidária, tem o Natal Solidário que está chegando, né? O Natal Solidário, a gente corre atrás, né, de tantas coisas, porque o Natal ele é bem intenso, né? Tem muitas coisas, além da cesta básica, que é bem maior no Natal, tem os brinquedos das crianças, e para isso a gente faz alguns eventos, né? Para arrecadar, para que a gente possa comprar tudo isso. Tá? E aí a gente está no próximo sábado, sem ser nesse, no outro, no dia 8, é a terceira noite, a terceira tarde, terceiro dia do pastel, né? É um sábado, a partir das 15h até as 21h, aqui no Morada, vai ter palestra, vai ter pastel, tá bom? E o ingresso está sendo vendido aqui na cantina a R$15, dá direito a um pastel e um refrigerante, tá? Então, todos convidados, quem queira participar desse evento, tá? Os valores são todos revertidos para o Morada Solidária, tá? Então, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui básica, né, que a gente sempre faz. Quem está chegando pela primeira vez na casa? Alguém chegando pela primeira vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje tem bastante gente aí Isso, que o nosso amigo Ademar vai entregar um evangelho para vocês, de boas-vindas.
Está chegando mais. Então vamos continuando, né? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Esse aí é o nosso norte, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre digo que quando nós abrimos esse livro, nós encontramos uma pessoa tão maravilhosa, né? Que é o nosso Mestre Jesus. Essa é a oportunidade, né? Que nós temos de caminhar com Ele. Meus irmãos, continuando, sempre nós temos aqui a mensagem inicial, né? Depois da mensagem a prece e depois o Evangelho. A mensagem é com Mateus, a prece o Ademar e o Evangelho vai ser com a nossa amiga Namiko. Uma boa noite a todos. Meu nome é Mateus, eu sou responsável pela livraria daqui do Centro Espírita Morada Cristã. Chegaram os livros do curso de quarta-feira, que é Luz Acima. Nós já estamos com ele aqui disponível na nossa livraria. E também temos outros livros de leitura complementar, as obras básicas, né, que são os 5 livros do professor Allan Kardec, como as obras de Chico Xavier. O exemplo da noite de hoje, nós temos Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre os bastidores da vida no mundo espiritual. Os trabalhadores na nossa seara de luz, eles trabalham incansavelmente pelo bem da humanidade. Esse livro trata muito bem sobre esses bastidores do trabalho que tem por trás de toda essa assistência que a gente recebe. Temos todos os 13 livros das obras de André Luiz, que são referentes a nosso lar. Qualquer dúvida sobre qualquer título, pode me perguntar, que eu venho nos dias de semana e durante os sábados quem vem é a minha colega Tânia. Eu vou fazer a leitura inicial da noite de hoje, do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem da noite de hoje é de número 9, cujo título é A Perda Irremediável. Portanto, vede como andais. Paulo, em sua epístola a Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Aprende a ver com Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de que não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e que quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto e, por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, e simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência no mundo frequentemente não passa de esgástulo, em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina. Espaça em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as viúvas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto com a justiça indefectível, e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil,
na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam de algum modo às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Que assim seja. Boa noite. Eu quero convidar a todos para a nossa prece inicial, pedindo que, se possível, vamos fechar os olhos e trazer para a nossa mente a imagem do Mestre Jesus. Neste momento, querido amigo, mais uma vez, estamos reunidos em Teu nome, Senhor, buscando cada vez mais a compreensão, o entendimento do Teu Evangelho de amor, a fim de que possamos, Senhor, nos elevar espiritualmente, fazer esta caminhada enquanto aqui estamos neste plano, da melhor forma possível, rogando a Ti, Senhor Jesus, que nos auxilie a compreender e a aceitar os sofrimentos, as nossas dores, todas as nossas angústias e dissabores, pois que sabemos que é passageiro, sabemos que é necessário muitas vezes que todas essas dores nos alcancem para a nossa reforma, para o nosso crescimento, para que possamos no amanhã estar bem melhores do que hoje. Mestre, querido amigo, queremos também te rogar, Senhor, mesmo sabendo que Deus não deixa nenhum de nós à mercê do mal, à mercê das situações difíceis, que Deus nunca nos desampara, mas, se possível, Senhor, através dos mentores do Estado do Rio de Janeiro, daquela cidade do Rio de Janeiro, possa auxiliar os dirigentes, aqueles que estão encarregados de levar a paz, a fim de que mais mortes sejam evitadas, mais dissabores nas famílias sejam evitados. Auxilia, Senhor, aqueles que ainda estão naquela condição de buscar o olho por olho, o dente por dente, a fim de que eles possam ter paz, Senhor, de que a vida seja para eles uma vida calma, tranquila, sem grandes problemas, sem dores, sem sofrimentos, sem perdas nas famílias. Auxilia-os, Senhor, para que logo, logo reine a paz e a tranquilidade. Essa é a nossa prece, o nosso pedido para aqueles irmãos que estão sofrendo e para aqueles que desencarnaram, Senhor, neste momento, que possam ser bem aceitos, recebidos, e que possam, Senhor, fazer suas reflexões, a fim de que compreendam o momento pelo qual estão passando. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Queremos te rogar também, mestre amigo, que possas intuir ao nosso irmão palestrante, que possa trazer para nós o teu Evangelho de uma forma bem fácil de compreender, que todos possam sair daqui repletos desse conhecimento e que o mais importante,
possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a prática, no nosso viver com os nossos irmãos. Que o doutor Arteiro seja iluminado neste momento, nesta palestra. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, vamos à leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É uma mensagem de um espírito amigo em Havre, 1862. Que assim seja. Então, convido a todos, para a palestra, a grande educadora, com o nosso querido irmão Arteiro Menezes. É com você, meu amigo. Que Jesus te envolva, que a espiritualidade amiga te conduza também. Boa noite a todos. Agradecendo ao Pai, como o Ademar já agradeceu na nossa prece, por estarmos aqui essa noite, que Ele nos atenda, nos cubra com as suas bênçãos, fora os tarefeiros e espirituais da casa. Eu peço também para todos nós a assistência do Dr. Bezerra de Menezes, grande médico, grande amigo de todos nós, e é o patrono de todos os médicos espíritas. Agradecer o convite para estar aqui essa noite, para trazer um tema, a grande educadora. Não sei se vocês estão curiosos com esse tema. Afinal, quem é essa grande educadora, Quem é essa professora, que hoje merece a nossa atenção? Essa grande educadora chama-se dor. A grande educadora chama-se dor. E quem de nós não conhece dor? Quem de nós já não conheceu a grande educadora? E é estranho, chamar a dor de educadora, Será que a dor realmente educa? Será que a dor realmente ensina? Talvez digam que a única coisa que a dor ensina é a gemer,
Porque às vezes fica muito complicado, fica difícil para a gente entender. Como que a gente vai chamar a dor de uma educadora? Além de ser uma educadora, ainda chama ela de uma grande educadora, de uma grande professora, de uma grande mestre. Bom, mas essa denominação, esse título não é meu. Esse título é de um grande espírita chamado Leon Denis. Leon Denis, ele é o apóstolo do Espiritismo, ele continuou a obra de Allan Kardec, ele propagou, ele disseminou o Espiritismo por toda a Europa. E numa de suas mensagens na revista O Reformador, em 1978, através da médium Ivone do Amaral Pereira, ele trouxe uma mensagem que se chamava A Grande Educadora, que está lá na revista O Reformador de 1978, em que ele vem nos falar exatamente da dor e como nós entendemos de dor, como nós vivemos, como nós de vez em quando tropeçamos com a dor. E cada vez que a gente começa a estudar, começa a ler os textos de Emmanuel, de André Luiz, de Allan Kardec, né? Ou quando nós ouvimos essa frase que a Namiko leu agora para a gente no Evangelho, no capítulo Paciência, né? Dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso choca, né? Isso para muitos de nós é uma agressão, dizer que dor é uma bênção. E ainda mais que eu fui eleito para essa bênção da dor. Então, muitas vezes, para nós, essas palavras elas são incompreensíveis, principalmente quando a gente está na dor, principalmente quando a gente está sofrendo. E um dos grandes desafios de todos nós é tentar entender e compreender o porquê da dor. Por que que tanta gente sofre? Por que que nós sofremos? Fomos lembrados agora do grande sofrimento que abala o Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, mas a gente vê cada vez mais a dor ceifando, a dor se alastrando. A dor cada vez mais doendo mais. E a gente fica a se perguntar por quê? Por que da dor? Por que sofrer? E aí a gente ainda vem parar numa palestra em que chamam a dor de a grande educadora. E ainda se vem ouvir que a dor é uma bênção que se envia aos seus eleitos. Às vezes parece que vai dar um nó no nosso cérebro, né? De buscar entender tudo isso. Porque as dores são muitas. E algumas dores muitas vezes incompreensíveis. Em que a gente pergunta, aonde a justiça? Aonde esse Deus bondoso? Aonde esse Deus justo? Aonde esse Deus magnânimo? Tantas coisas que nos fazem pensar, quando a gente pensa nesse Deus justo, como que uma criança de 1 mês de idade já tem um câncer? O que essa criança fez para ter um câncer? Quantas crianças só vivem 7 dias, 8 dias? Quantas crianças já nascem mortas? Quantas dores isso causa para todos nós? Porque para nós é muito mais racional que morra quem faz o mal, do que quem não tem, à nossa vista, culpa nenhuma. É muito mais fácil da nossa racionalidade compreender. Então nós nos sentimos injustiçados, porque nós nos questionamos aonde está essa justiça e o porquê da dor e porquê que tem que ser assim. E muitos de nós ainda falamos, eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir para cá.
Aí Kardec fala assim: eu conto ou tu conta a verdade? Né? E aí, para nós entendermos, buscarmos levantar esse véu da explicação do porquê desse sofrimento, aí nós temos que buscar teorias. Mais do que buscar teorias, nós precisamos buscar verdades para entender. Porque a pior dor é a dor sem explicação. A pior dor é quando a gente sofre sem saber por que sofre. Porque quando sofremos sem saber por que sofremos, aí nós somos carregados desse sentimento de injustiça, desse sentimento de maldade. Então nós precisamos de explicações, nós precisamos de verdades, nós precisamos de entendimentos, nós precisamos de derramar luz sobre as nossas dores. E esse é um dos grandes papéis do Espiritismo, é um dos grandes papéis da doutrina espírita, ao ponto de um dos grandes espíritas mandar-nos uma mensagem através de uma médium, intitulando essa mensagem A Grande Educadora, para falar da dor. E não para exaltar a dor, mas para tentar mudarmos a nossa relação em relação à dor, mudarmos o nosso entendimento. E como nós já vimos que aqui tem muitos corações novos nessa casa, e talvez corações que não conheçam a doutrina espírita, assim como muitos irmãos assistindo ou que irão assistir depois e que não conhecem a doutrina espírita, que é conhecida como a Consoladora, porque ela consola, ela tem o papel de consolar, não de tirar a dor. A doutrina espírita, ela tem o papel de tirar o desespero, mas ela não tira a dor. Ela traz explicações para o sofrimento. Explicações que nos ajudam a caminhar com ele e a saber o que fazer com ele. Então, para esses corações, para esses irmãos, eu trago para falar de dor a doutrina espírita. Eu trago os ensinamentos que os amigos espirituais trouxeram através do codificador dessa doutrina, desses ensinamentos, conhecido como Allan Kardec, em que eles nos ensinaram que sim, existe um Deus, existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E só isso já é consolador. Saber que nós não somos frutos de uma explosão ou de um acaso, mas que nós fomos criados por um ser inteligente, por uma inteligência suprema. Para nós nos apercebermos disso, é só vermos a perfeição do que nós somos, a perfeição do que existe em nós, a perfeição que existe em tantas coisas que não foi o homem que criou. Se não foi o homem que criou, quem criou? E para ser coisas tão maravilhosas, tão lindas e tão perfeitas, só mesmo um ser muito inteligente para ter criado. Só mesmo uma inteligência suprema. Então essa é uma das verdades que os amigos espirituais trouxeram e que está dentro da doutrina espírita. A outra verdade que eles trouxeram para nos consolar, para buscar dar sentido aos nossos sofrimentos e às nossas dores, foi dizer-nos que nós somos espíritos, que nós não somos esse corpo de carne, que nós somos espíritos. E disseram uma coisa a mais, super importante, que nós somos imortais, que nós somos espíritos imortais. E muitas vezes a gente não faz ideia do que é ser imortal. A gente olhar para esse universo, olhar para esses planetas, para essas galáxias, olhar para esse Sol, essa imensa estrela,
Saber que essa estrela um dia vai morrer e nós vamos continuar, porque nós somos imortais. Isso é assustador, né? Isso é assustador, saber que somos imortais. E aí, para que nós possamos viver essa imortalidade, aí nós precisamos da pluralidade da existência. Não que nós precisemos dela para viver, mas para aprender. Porque se nós somos imortais, aí a gente se pergunta, sim, e o que a gente está fazendo aqui? Por que eu não estou lá no paraíso? Por que eu venho aqui para sofrer? Aí os amigos espirituais nos falaram, sim, foste criado por um Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, és um espírito imortal. Mas tu precisas evoluir, porque tu fostes criado simples e ignorante em conhecimento, mas o teu destino é a perfeição. Uma perfeição relativa em relação a esse ser supremo, porque ele é único. Nós somos imortais, ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá. E aí eles vieram nos ensinar que, na verdade, o que nós fazemos aqui é somente uma experiência, é uma etapa do nosso caminho de espírito imortal. Eles trouxeram de forma mais forte algo que já é estudado há muito tempo dentro da humanidade, que é a ideia da transmigração das almas, a ideia da reencarnação. Eles vieram nos esclarecer que nós somos seres imortais, passando por uma experiência terrena. E o grande que é, para que essa experiência? E por que essa experiência, muitas vezes, ela precisa ser sofrida? Aí eles nos ensinam que Deus não castiga, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Ele nos criou simples e ignorantes em conhecimento e que o nosso destino é a perfeição. E que Ele estabeleceu leis que precisam ser seguidas. Porque tudo, do microcosmo ao macrocosmo, exige organização, exige disciplina, exige leis. Então nós somos regidos por leis divinas. Nós somos regidos por leis naturais. E quem quiser conhecer mais sobre essas leis, saber o nosso Código Civil Universal, espiritual, está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, as leis naturais ou leis divinas, que são as leis que regem a nossa vida. E dentro dessas leis, que coincidentemente são 10, lembrando as leis mosaicas, uma dessas leis é a lei de progresso, que nós precisamos progredir. Fomos criados simples e ignorantes em conhecimento e que o nosso destino é a perfeição e que nós precisamos progredir. Nós precisamos avançar. E se nós fizermos uma certa comparação, quando nós viemos para esse mundo, nós também não tínhamos todo o conhecimento que nós temos hoje. Nós precisamos fazer o quê? Nós tivemos que ir para a escola para aprender. E nessa escola nós precisamos passar por várias séries para poder aprender e para poder progredir. É o mesmo princípio das reencarnações. Passar por várias séries para aprender e para progredir.
E aí, dessa mesma forma, como nem todo mundo aqui nem todo mundo fica na mesma série, todos nós aqui temos vários estágios de evolução. Uns estão mais à frente, uns estão mais atrás. Está cada um no seu tempo, está cada um no seu caminho. Lei de progresso. Aí, como se diz, lei é lei, não se discute. Lei é lei. Lei se cumpre. Seja no microcosmo, seja no macrocosmo, lei se cumpre. E nós somos regidos por lei. Mas a gente teima em se perguntar: Deus não podia ter feito todo mundo perfeito logo e tirar a gente dessa? A gente precisava passar por isso? Não seria tão legal ter feito todo mundo perfeito já? E não ter sofrimento? Até os mais estudiosos espíritas se perguntam: por que Deus já não fez todo mundo perfeito? E temos que passar por esses sofrimentos, por esses estágios de evolução. Essa é a grande pergunta de todos nós. E claro que Kardec, sempre atento, também fez essa pergunta, Lógico que ele não deixaria de fazer, Então ele foi lá com os espíritos e perguntou. Está lá na questão 119 do Livro dos Espíritos, aonde ele pergunta: olha só, Deus não podia ter nos poupado dos sofrimentos para nós chegarmos à primeira escala, que é a escala dos perfeitos, E qual foi a resposta dos espíritos a essa pergunta de Kardec e a essa pergunta que todos nós nos fazemos? Por que não fomos criados todos perfeitos? E os espíritos responderam: aonde estaria o mérito de vocês se tivessem sido criados perfeitos? Aonde estaria o mérito de ter conquistado essa perfeição? A gente concorda? Lei se cumpre. Mas a nossa racionalidade, e pelo que a gente vive numa reencarnação e na nossa vida diária, a gente realmente pensa: é racional que se valorize o mérito. É racional que se valorize o mérito de cada um. E é justo que muito custe o que muito vale. É justo que muito custe o que muito vale. E quanto vale um espírito perfeito? Se Jesus sozinho fez tudo o que fez, imagina o que é tantos espíritos perfeitos. Então, quanto vale um espírito perfeito? Vale muito. Então é preciso mérito para ser perfeito. Essa é a lei. Então, uma das respostas dos espíritos foi: se Deus tivesse feito todos nós perfeitos, aonde estaria o mérito de cada um de nós? Uma outra resposta que está dentro dessa daí é a seguinte: aonde estaria a nossa personalidade, a nossa individualidade, se Deus tivesse feito todos nós perfeitos? Nós seríamos tipo TV do Distrito Industrial, tudo igualzinho, Tudo igualzinho, Seríamos todos iguais. Aonde estaria a nossa individualidade? Aonde estaria a nossa personalidade? Ou seja, todos nós temos a fatalidade de um dia sermos perfeitos. Mas cada um manterá a sua individualidade. Cada um manterá a sua personalidade.
Seremos todos perfeitos, mas não seremos todos iguais, porque cada um de nós terá construído o seu caminho, terá construído o seu jeito, a sua mente e o seu coração. Cada um de nós será único, perfeitos, mas cada um será único. Essa é a lei de Deus. E o terceiro motivo do porquê que Deus não nos fez todos perfeitos, que está dentro dessa resposta, é que essa diferença de progressão, ela é importante para a harmonia do universo. Ela é importante para a harmonia do universo. Tudo que um espírito que já caminhou um pouquinho, que já entendeu um pouquinho e que já avançou um pouquinho, tudo que ele quer, a primeira coisa que ele faz é ajudar quem vem atrás. A partir do momento que a gente avança um pouco, cresce um pouco, entende um pouco, a primeira coisa que a gente quer é ajudar, é cooperar com o avanço daqueles irmãos que ainda estão no caminho. Então essa é a resposta que esses amigos espirituais nos trouxeram. Deus não nos fez todos perfeitos, porque senão não teríamos mérito nisso. Porque não teríamos a nossa individualidade, não seríamos únicos. E nós precisamos dessas diferenças para que nós cooperemos com a harmonia do universo. E aí, para que nós consigamos fazer esse caminho desse progresso, aí entra o quê? Entra a pedagogia. A pedagogia. Quando a gente vai para uma escola, tem que ter uma pedagoga, né? Tem que ter alguém que estabeleça os planos, a forma de aprender o conhecimento e progredir. Então Deus também criou uma pedagogia. E essa pedagogia é a dor. É a dor que nos ensina a crescer. É a dor que nos ensina a avançar. Aí a gente pensa, que absurdo, né? Que absurdo. Aí se a gente for parar para pensar um pouquinho, vocês já viram essa situação aqui acontecer? Alguém com uma dor de estômago e passar vários dias, vários meses com essa dor de estômago e não ir no médico? E quando é que ele resolve ir no médico? Quando a dor doeu o suficiente para ele ir no médico. A dor não movimenta as coisas? A dor não faz as coisas caminharem? E quantas situações dessas a gente presencia na nossa vida? Quantas situações dessas nós vivemos? O carrinho está lá um mês com o motor batendo, mas a gente não leva no mecânico, né? Quando é que a gente vai levar no mecânico? Quando o bicho bichar, pifar de vez, aí a gente vai levar no mecânico. Não precisou da dor para fazer alguma coisa? Então é mais ou menos essa a pedagogia de Deus. Infelizmente, o que nos movimenta é a dor. O que nos movimenta é a dor. Mas aí a gente se pergunta, pô, mas só a dor? Só a dor para nos movimentar? Será que tem que ser desse jeito? Não tem uma outra forma da gente conseguir fazer a coisa progredir, a coisa caminhar, né? Aí Kardec, que está sempre antenado, né, também fez essa pergunta para os espíritos, né? Está lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, aonde ele pergunta o seguinte: é possível que pelos nossos próprios esforços a gente consiga superar as nossas fragilidades, os nossos erros, os nossos vícios? E o que foi que a espiritualidade respondeu? Sim, é possível.
Ou seja, não é só pela dor. Não é só pela dor que a gente pode melhorar. Não é só pela dor que a gente pode progredir. Mas para progredir pelos nossos próprios esforços, sem a dor, a gente precisa de quê? De vontade. E é o que os Espíritos colocam nessa resposta. E ainda falam assim: quantos de vós realmente têm vontade de melhorar? E aí a gente se pergunta e a gente fica refletindo: o que é melhor? Ter vontade ou passar pela dor? O que é mais fácil para a gente? E qual é o caminho que a gente acaba tomando? Qual o caminho que exige menos esforço? Qual o caminho que, na inércia, a gente vai andar de qualquer jeito? É a dor. E a gente acaba tomando o caminho da dor. E aí a dor acaba sendo esse grande motor para nos movimentar e para nos fazer progredir. Ela acaba sendo a grande educadora. Ela nos educa. Porque quando a gente vai lá na palavrinha educação, ela tem algumas raízes, mas ela tem uma raiz do latim que é de educere. Educere são dois radicais que um quer dizer extrair o que você tem de essência. Então, educar é tirar a essência. Educar é conseguir puxar a essência que está ali dentro, dormindo. E é isso que a dor faz. Ela educa. Porque ela extrai de nós a essência divina que todos nós carregamos. Lembrando de Paulo e de Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 30, o título do capítulo é Educa. E Emmanuel sempre começa, na série Fonte Viva, as reflexões com um trecho do Evangelho. E nesse capítulo Educa, ele pega um trecho lá de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde está escrito assim: vós não sabeis que o templo de Deus habita em vós? Que a essência divina habita em nós? Que o Espírito do Criador habita em nós? E educar é extrair essa essência de dentro de nós. É revelarmos essa essência, esse germe que carregamos conosco. Porque o Criador palpita e vive na criatura que somos nós. Nós carregamos essa essência, mas essa essência dorme. E muitas vezes ela dorme porque nós não temos o conhecimento, porque nós fomos criados simples e ignorantes em conhecimento. E a partir do momento que nós vamos adquirindo conhecimento, que nós vamos nos educando, nós vamos extraindo essa essência. Nós vamos extraindo esse germe, nós vamos revelando o melhor que existe em nós, através da educação. E a dor é uma grande ferramenta para isso. Quantas vezes a gente consegue observar nos mínimos comportamentos que a dor pode nos fazer melhores, que a dor pode nos fazer mudar, que a dor pode nos fazer melhorar. É só por ela? Não, pode ser pelo esforço, pode ser pela vontade,
Mas quantos de nós conseguimos agir pela vontade e pelo próprio esforço? Não dá, não tem como ficar parado. Ou pelo esforço, ou a dor vai nos movimentar. Ou a dor vai nos educar. A dor vai nos fazer caminhar. Funciona? Funciona. Essa pedagogia funciona. É legal? Não é muito legal, não, mas funciona. Quantos já atingiram o objetivo com essa pedagogia? Quantos espíritos hoje perfeitos chegaram à perfeição com essa pedagogia? Ela funciona. Talvez não seja a maravilha que nós gostaríamos que fosse, mas que ela funciona, funciona. Mas somos sabedores de que ela não é a única opção. Que nós também podemos nos educar, adquirir esse conhecimento, essa ciência, essa luz, pela nossa vontade. E conforme nós vamos nos educando, a nossa visão da dor, ela vai se modificando. Ela vai trazendo um novo entendimento. Como Kardec nos diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a calma e a resignação conquistadas com a forma de olhar a vida e de olhar a vida futura, dão ao espírito uma serenidade, que é o maior fator de proteção contra a loucura e o suicídio. Porque essa ciência, esse conhecimento, ele traz serenidade. Mesmo na dor, ele traz calma e traz resignação. De forma que é possível estar no sofrimento, mas não ser infeliz. Será que é possível? Estar sofrendo, mas não ser infeliz? Quando uma mãe vai dar à luz a um filho, num parto normal, ela está sofrendo? Mas ela está infeliz? Não. Ela sofre, mas não está infeliz. Quando a dor tem um sentido, quando a dor tem uma luz, tem uma compreensão, a gente pode estar no sofrimento, mas não na infelicidade. Mas para isso nós precisamos entendimento. Existiu um palestrante espírita chamado Jerônimo de Souza, o gigante deitado, 30 anos deitado numa cama, por conta de uma tetraplegia e de uma cegueira. E esse homem, ele nasceu em Tuitaba em 1938, e até hoje ele é conhecido pela sua alegria. Ele sofria? Sofria. Era infeliz? Não. Alguém tetraplégico, cego, que consegue falar de Jesus, que consegue falar de amor, que consegue falar de bondade, não é infeliz. Então pode existir sim o sofrimento sem existir a infelicidade. Diz que a mãe dele até falava assim: tu é o único filho tetraplégico que eu tenho e é o único que não para em casa. Que ele vivia por aí dando palestra. Lembremos-nos de Maria Madalena. Maria Madalena, depois que Jesus morreu, em que ela se afastou, em que ela se afastou dos apóstolos, em que ela acabou ficando sozinha, ela se juntou a um grupo de ancenianos. Foi para o Vale dos Leprosos, adquiriu lepra. Ela sofria? Sofria. Estava infeliz?
Não estava infeliz. A partir do momento que nós entendemos o sofrimento, que nós lançamos uma outra luz sobre o sofrimento, ele ganha um novo olhar. E a gente passa a entender que a dor, na verdade, é uma grande educadora. Ela está fazendo o seu papel determinado por Deus no cumprimento do que nós precisamos fazer, de progredir, de crescer e de avançar. Essa é a lei. Tem um poema de Cruz e Souza em que ele tenta trazer para a gente essa visão, esse sentido. E olha o título do poema de Cruz e Souza: Sofre. Que título legal, né? Sofre, né? Esse poema está lá em Parnaso de Além Túmulo, um dos primeiros livros do médium Chico Xavier. E olha o que Cruz e Souza fala sobre o sofrimento, fala sobre a dor. Ele diz: toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto, de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, um hino de luz misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo em que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. É o que Cruz e Souza nos traz sobre o entendimento, sobre a compreensão da dor. Que nós saibamos, como ele nos pede no poema, abrir as nossas consciências para as luzes, para o entendimento da verdade sobre a dor e sobre o sofrimento. E saibamos, mesmo machucados, mesmo feridos, mesmo orvalhados de lágrimas da dor, avançar em nosso caminho, sempre acreditando e sempre confiantes na justiça desse Pai, que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Muito obrigado. Então, meus irmãos, excelente palestra, né? Com certeza vamos sair daqui com um entendimento bem melhor sobre essa questão da dor. Essa educadora, como disse o nosso irmão palestrante, e com certeza vai nos auxiliar muito nos nossos momentos difíceis, porque agora sabemos, compreendemos por que ela chega até nós, né? E o que devemos fazer para não deixar que ela nos faça sofrer, nos torne infelizes. Nós não vamos ser felizes, claro, mas não vamos ser infelizes, né? E eu colocaria para os que estão chegando à nossa casa pela primeira vez, que ainda não conhecem a doutrina, que em nossa casa muitos chegam pela dor e outros chegam pelo amor. Os que chegam pela dor exatamente buscando o alívio, buscando
ajuda, o auxílio da espiritualidade para as suas dores, para os seus problemas. E os que chegam pelo amor são aqueles que buscam, através do conhecimento da doutrina, se melhorar, evoluir e até entender a nossa doutrina. Que muitos até lançam dicotomias, né, a respeito da nossa doutrina, dizendo que ela não é o que é, né, colocam de formas muito diferentes e por não conhecer, por não ter o conhecimento. Então, a gente só tem aqui a agradecer, doutor Arteiro, por essa maravilhosa palestra, aos mentores da nossa casa, que com certeza nos ajudaram bastante, a todos nós que aqui estamos. Com certeza recebemos muita ajuda espiritual aqui, tá? E agradecer também a todos que estão no nosso terceiro auditório, ou seja, através da internet, recebendo também a palestra. Muito obrigado a todos, que todos tenham o sucesso esperado, né, através da palestra. E vamos então encerrando, dizendo o seguinte: aqueles que já conhecem a nossa casa, após a nossa prece de encerramento, né, nós temos o passe, na nossa câmara de passe, através de uma fila que se forma ali atrás e vão entrando de 8 em 8. Os que não estão pela primeira vez na casa, que queiram tomar o passe, também façam a mesma coisa, através de uma fila no final, entrando pelaquela porta de vidro até a câmara de passe, tá bom? Mais uma vez, agradecer a todos que estão presentes aqui conosco, agradecer a Deus, a Jesus, e convidar o nosso irmão Arteiro para a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, vos invocamos nesse momento, ao final dessa atividade, ao final dessa tarefa de evangelização, para te dizer muito obrigado, querido irmão, muito obrigado, querido Mestre, porque fomos criados simples e ignorantes e precisamos de luz, precisamos de conhecimento, precisamos de aprendizado e entendimento para podermos caminhar. E na bondade infinita do Pai, tu aceitaste o convite de vir até nós e nos trazer as verdades, nos trazer o conhecimento e o entendimento que precisamos para caminhar. Que possamos, querido irmão, querido mestre, trabalhar os nossos esforços e a nossa vontade na busca de entendimento, de compreensão de tudo o que tu nos ensinaste. Que possamos nos educar, que possamos trabalhar para o nosso crescimento e para o nosso progresso. Que possamos entender a dor que tu nos ensinaste, te entregastes à morte na cruz. E hoje, querido Mestre, estás mais vivo do que nunca. Permaneces entre nós, permanece auxiliando-nos, permanece em nossos pensamentos, mostrando-nos que somos espíritos imortais, criados por esse Deus que tanto nos ama. Que possamos levar as bênçãos dessa casa bendita para os nossos lares, bem como rogamos que as bênçãos dessa casa bendita possam ser estendidas à residência de todos aqueles irmãos que nos assistem essa noite pela internet,
que possamos levar a vossa presença em nossos corações e em nossos pensamentos. Permanece conosco, assim te pedimos, que assim seja.